Na aula de hoje, nós vamos estudar quais são as explicações para a saúde e para a doença, o que é chamado de modelo explicativo do processo saúde e doença de maneira mais contemporânea. Nós pensamos em termo histórico, por muito tempo, o que dominou as explicações de por que alguém adoecia ou alguém era saudável foram as chamadas concepções mágicos religiosas, que elas são decorrências dessa imbricação entre religião, sociedade e saúde, assim como todos os processos vitais, desde o Antigo Egito ou mais anteriormente ainda, até o mundo moderno contemporâneo. Mas a partir do século XVII, as questões de por que as coisas aconteciam e como elas aconteciam começaram a se alterar, principalmente em razão de movimentos como o Iluminismo ou a própria Revolução Industrial mais recentemente, de forma que, para dar conta dessas explicações, os modelos mágico-religiosos não eram suficientes. E aí, cada vez mais, o discurso individualista e o objetivo de se explicar o adoecimento, tanto individual como coletivo, foi o que prevaleceu na história da humanidade. Nós temos a chamada teoria miasmática. O miasma é como uma entidade, um ar, algo do mal que, dado a questão de pecado ou de, por exemplo, comportamentos como sair de casa durante a noite, frequentar determinados lugares não tidos como saudáveis e nem puros, com essa concepção mágico-religiosa, as pessoas adoeciam pelo contato com os miasmas. A ideia de miasma está muito relacionada a de pecado, a de punição divina aos corpos. A partir do momento que a gente começa a ter outras explicações, como, por exemplo, a ideia de contato, né, de contágio, a gente vai, num certo sentido, migrar de teorias que são mais conciliatórias em relação à teoria miasmática, com uma explicação cada vez mais científica, que tem seu grande desfecho com Koch em 1882, quando ele descobre os micro-organismos, né, ou pelo menos várias outras explicações davam a entender que existiam agentes patogênicos, mas é Koch que promove a grande revolução nesse pensamento, né? E aí as intervenções elas vão ser cada vez mais pensando em combater causas únicas que levam ao adoecimento, né? Num certo sentido, também decorrente da teoria miasmática, mas ao invés de você ter uma entidade, né, externa, você passa a ter micro-organismos patogênicos. No século XIX, Chadwick vai estudar como é a questão da distribuição da população em Londres e como essa diminuição da população estava relacionada justamente à questão de distribuição de doença. E John Snow vai pensar numa chamada cadeia de transmissão do cólera em 1848. Né? Então, mais do que a explicação espiritual ou miasmática, ele vai entender, por exemplo, que bairros que ficavam mais distantes da fonte de água, né, ou do início da água, eram mais contaminados, pressupondo que o despejo de esgoto contaminava essas pessoas, né? E nós vamos viver um período que vários estudos buscam justamente explicar os padrões de adoecimento e os vínculos entre saúde e sociedade, não mais numa perspectiva do pecado, mas muito mais racional, dedutiva a partir dos conhecimentos científicos, né? Esses estudos eles vão se focar muito na questão da distribuição dos casos e as características dos indivíduos que são acometidos, e a gente vai passar um período que você tem grande adoecimento por fome, por condição de vida péssima e movimentos sociais que vão reivindicar melhorias nas condições de vida dos trabalhadores frente às revoluções, aos grandes avanços da Revolução Industrial. Então começa a se perceber que os fatores sociais eles interferem diretamente
tanto na saúde quanto no adoecimento. E a gente vai passar a ter uma inserção do indivíduo nesse processo de produção e, portanto, determinantes das condições de suas vidas e dos seus padrões de saúde, né? Também se começa a estudar os diferentes perfis de adoecimento nos diferentes grupos sociais, né? E particularmente os trabalhadores vão ser os mais estudados nessa época, afinal de contas era o grande evento do século XIX. Né? Essa precariedade da vida dos operários vai apontar para grandes problemas em suas saúdes e com certeza há uma relação muito forte da maneira com que você vive com a maneira com que você adoece, com que você morre. Mas nessa época, no século XIX, isso é um tema controverso, porque a gente ainda tem essa perspectiva mágico-religiosa de pensamento. Né? Alguns autores vão definir que você passa a ter a existência do Estado e nesse mesmo momento de grande avanço da ciência, o Estado também vai ser tomado como uma instituição de grande responsabilidade para a manutenção da força produtiva do indivíduo. Né? E a partir disso, você vai ter um deslocamento da ideia de sinais e sintomas individuais e a população vai surgir como uma outra instância através dos métodos estatísticos, dos registros sistemáticos de como as pessoas nascem, continuam vivas, né, a trajetória de vida e como elas morrem. Né? E vai ser possível, a partir desse pensamento, estudar a tendência de distribuição dos casos e caracterizar indivíduos acometidos e como que esse transcurso de vida desses indivíduos interferiu nisso. Né? Daí a gente vai ter uma decorrência que é a ideia e a construção do que é um indivíduo saudável. Né? Quais são os fatores na produção da doença e na produção de vida que levam as pessoas a continuarem saudáveis. Né? Ainda no século XIX, nós vamos ter uma grande predominância de doenças infecto-contagiosas. E, óbvio, o modelo vai ser unicausal, é um agente causando a doença. Né? Com essas descobertas, particularmente a bacteriologia, vai se identificar os agentes causadores ou etiológicos e a cadeia de transmissão dessas doenças. Né? Mas vai haver um esgotamento dessas explicações, porque esse modelo se refere a um tipo de doenças infecto-contagiosas. E no século XX, conforme vai havendo uma melhor qualidade de vida, as pessoas vão durando mais tempo vivas, a gente vai ter um deslocamento do predomínio de doenças infecto-contagiosas para doenças crônico-degenerativas num panorama chamado transição epidemiológica, que é dependente da transição demográfica e também da transição nutricional de maneira mais recente. Né? Essas teorias vão ser superadas, da unicausalidade, por teorias multicausais de rede de relações causais. Né? E aí, quando a gente pensa nos modelos explicativos, ou a história dos modelos de saúde e doença, a gente vai ter um grande avanço nesses pensamentos através de sistemas classificatórios que vão criar taxonomias ou nosologias, ou seja, tipos de doenças no mesmo sentido da própria ideia de espécies, né? Da própria ideia naturalista dos seres vivos. A gente, com isso, não consegue explicar fenômenos populacionais, mas sim as doenças como se elas fossem entidades vivas. Né? E o hospital, que antes era um lugar caritativo, vai se tornar cada vez mais um lugar de produção do conhecimento e um lugar específico onde a doença vai ter seu grande epicentro. Né? A saúde como ausência de doença, ou o modelo mecanicista, vai ser o modelo mais forte dessa época. Afinal de contas, né, é onde as pesquisas sobre essas doenças vão ser localizadas, o diagnóstico vai ser localizado e os sinais e sintomas também vão ser localizados de forma taxonômica ou nosológica a descobrir quais são as causas, quais são os efeitos e como a saúde pode ser reestabelecida. Em termo teológico, é um momento de transição em que a procura da doença vai ao corpo, né? Através de especificidades de intervenção, os aspectos biológicos individuais e dos mecanismos de vida vão ser o grande enfoque desse primeiro momento, ao passo que, por exemplo, Boorse vai defender que a saúde é o oposto da doença e que
os profissionais e toda a pesquisa da área da saúde, a área médica, deve se focar particularmente na doença, né? Enquanto Canguilhem vai ter uma outra visão, né? A visão de Canguilhem é que existe a saúde e a doença. E você está doente quando você não tem recursos suficientes para reestabelecimento da saúde ou mudança de seus parâmetros, né? Então, é uma outra perspectiva não biologicista, mas muito mais filosófica do que é saúde e do que é doença. E a OMS, como a gente vai estudar também daqui a pouco, vai definir muito posteriormente que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade, numa postura muito avançada e crítica em relação a essa ideia de saúde como ausência de doença e vice-versa, né? Não vamos ter mais essa dicotomia entre saudável e não saudável, mas sem a integração de várias formas de se ser e dependendo do nível explicativo ou do que é que se observa. Afinal de contas, você pode estar com o corpo físico funcionando, mas com sofrimento psíquico ou com insuficiências em termos socioeconômicas que podem levar mais imediatamente, mais moderadamente ou mais tardiamente ao adoecimento. Um modelo muito importante para se chegar nesse ponto foi o chamado modelo de história natural da doença, em que era um modelo ainda sobre a lógica, a égide da unicausalidade, mas tentando explorá-la e para além dos agentes causais biológicos. Se pensa num agente infeccioso, um hospedeiro e o meio ambiente como um grande mediador entre os agentes patológicos e aqueles que podem recebê-lo, né? E desse equilíbrio sairia a saúde, né? Então nós teríamos um período pré-patogênico no qual as pessoas os corpos estariam em perpétuo combate para se manter frente aos ataques dos patógenos, né? Vamos ter um estímulo e uma quebra, né? Quando as defesas orgânicas não são suficientes, nós temos a contaminação e a incubação, um período sem sinais e sem sintomas. E depois a gente vai ter manifestações clínicas com alguns desfechos, a possibilidade de morte do organismo, cura do organismo ou sequela, né? Esse é o grande diagrama, né? Particularmente pensado pelo Ryle em 1936 e explanado como formas de ação por Lewis e Clark, né, um modelo muito importante dentro da história da saúde coletiva e da saúde pública, né? Então, nós teremos um período inicial de relações entre agente, hospedeiro e meio, depois de um tempo, né, como esses riscos eles vão se configurando e vão, né, se alterando, né, você vai tendo padrões diferentes de exposição e risco nessa mediação entre agente, meio e hospedeiro, né? Depois você tem um período patogênico, né, a partir do qual rompe-se esse equilíbrio entre o hospedeiro e o agente, né? Você vai ter alterações primeiro em níveis biológicos, fisiológicos e depois histológicos. Por fim, o aparecimento de sinais e sintomas, né? Então, na emergência desses sinais e sintomas é o que é chamado de horizonte clínico e depois os desfechos, né? Ou a cronicidade ou então você vai ter os desenlaces como morte, defeito ou cura, né? Sendo que você pode ter, nesse sentido da cura, remoção dos fatores causais, levando à convalescência depois da saúde. Num certo sentido, esses períodos vão estruturar o pensamento de saúde pública em ações de promoção de saúde, ou seja, para não adoecer, e prevenção, quando é específica, para as doenças, as ações preventivas e curativas, no sentido de que isso é meio contínuo, uma coisa com a outra, e as ações assistenciais no caso dos desenlaces ou desfechos, né? E aí surgem alguns questionamentos a partir desses modelos, né? Qual é a autonomia do usuário frente a um modelo que só se preocupa com o corpo, com a intervenção e com o meio, né? O empoderamento, condições de existência pregressa que levam a mais ou menos chance, afinal de contas
as doenças se distribuem de maneira diferente em populações diferentes da mesma sociedade, né? Como fica a ideia da culpabilização das pessoas, porque a ideia de hábito saudável, por exemplo, está muito associado à ideia de que as pessoas fazem a vida como elas desejam, mas nem sempre é verdade, ou melhor, na maioria dos casos não é verdade, né? E a mídia e o mercado, como entram nessa balança, né, das relações causais, né? E aí a gente deve pensar também ainda as questões de possibilidades de intervenção. Afinal de contas, não há um problema, nada é problema de saúde pública ou de saúde coletiva se não há possibilidade de intervenção, né? Então, os serviços de saúde, os indivíduos, são elementos importantíssimos, mas no fim, a autonomia sempre é do indivíduo. As políticas públicas sempre vão pensar em coletivos, mas sempre com vistas, ou devem levar em consideração as responsabilidades sociais. E há um desenvolvimento do indivíduo que está relacionado à questão das intervenções de saúde, particularmente a aplicação desses modelos, no sentido de desenvolvimento frente à estrutura social com vistas à equidade. Lembrando que equidade é o princípio que diz que mais deve ser dado àqueles que menos têm e menos deve ser dado àqueles que mais têm, com vistas a que todos tenham a possibilidade de chegar a um nível médio de condições de vida, né? Em termos desses modelos, nós temos dois principais grandes concorrentes, ou grandes modelos concorrentes. Um é o modelo da dimensão biológica, que vai ter a ênfase nessa tradição que nós vimos até agora, de ações de cura, organização do trabalho centrado no profissional médico e o hospital como seu centro mais importante de atividade, né? Afinal de contas, tem toda uma história de constituição da unicausalidade, da ideia biologicista da doença, e o hospital é o grande lugar onde isso vai se expressar. Mas temos um modelo concorrente que é multideterminação e processual, pensando em ações integrais, ou seja, em todas as dimensões sociais da vida da pessoa, da organização da saúde, do trabalho em saúde em equipes multiprofissionais, na medida em que cada profissional tem uma especialidade e há linhas de articulação entre elas, e com ênfase no que é chamado de organização sistêmica, definido de porta de entrada e fluxo. As pessoas chegam a partir de lugares do sistema e esses lugares são organizadores para que elas vão para as especialidades, por exemplo, né? Em termos de isso tudo vai ser de uma decorrência dos conceitos contemporâneos de saúde e de doença. No caso da Constituição nossa de 88, né, a Constituição Brasileira de 88, é definido: em sentido amplo, a saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Ou seja, há algo de biológico no adoecimento, mas todas as condições de vida, a posição das pessoas em determinada sociedade, segundo a Constituição de 88, é o que produzirá saúde ou produzirá doença, né? Teresa Laurel, uma grande sanitarista, escreveu em 1997: a saúde é vista como necessidade humana, cuja satisfação associa-se imediatamente a um conjunto de condições, bens e serviços que permitem o desenvolvimento individual e coletivo de capacidades e potencialidades conforme o nível de recursos sociais existentes e aos padrões culturais de cada contexto específico. O que pode ser tido como condição em um lugar é interdição em outra ou em outro grupo social. Mas, de todo modo, estar na sociedade significa sofrer o efeito dessas determinações sociais que fazem com que cada uma e cada um de nós tenha saúde ou não tenha. Em 1978, nós tivemos um grande evento chamado Conferência de Alma-Ata, onde a ideia de promoção de saúde, né, não deixar que as pessoas adoeçam, foi o norte. E aí existiram postulados que orientaram, né, a chamada
Conferência de Alma-Ata, que deu origem à Carta de Alma-Ata, um importante documento sobre conceito de saúde e doença e sua aplicabilidade no mundo contemporâneo. São postulados de Alma-Ata: saúde, o estado de completo bem-estar físico, mental e social, assim como o OMS define, é um direito fundamental, humano fundamental. A consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos além do setor saúde. Desigualdade no estado de saúde dos povos é inaceitável e deve ser objeto de preocupação comum de todos os países, porque já se entendia que a saúde é internacional, é nacional, além do âmbito local e individual. É direito e dever dos povos participar individual e coletivamente no planejamento e na execução de seus próprios cuidados de saúde, né? E aí, a Carta de Ottawa foi outra conferência em 1986 sobre esses determinantes, né, a promoção de saúde, né? Já declarava como pré-requisitos da saúde paz, educação, moradia, alimentação e nutrição, desenvolvimento da criança saudável, renda e posição social, emprego, condições de trabalho, equidade de gênero, ecossistema estável e urbanização, justiça social, redes de apoio social, hábitos pessoais e aptidões de adaptação, serviços de saúde em quantidade e qualidade, cultura e etnia. É a promoção para além do setor da saúde, a participação ativa da população na operacionalização de sua própria saúde e, se a sociedade funciona, as pessoas têm saúde, né? Temos ainda o enfoque ecossistêmico, que é da Carta de Bangkok, de 2005. Né? Então, o aumento das desigualdades em cada país e entre os países era cada vez maior dentro desse panorama do primeira década do século XXI, o que continua até hoje, né? E aí, a Carta de Bangkok vai alertar para novos padrões de consumo e de comunicação com mudanças no ambiente global e condições de trabalho, né? De forma que os ambientes de aprendizagem, os modelos familiares e as estruturas culturais e sociais das comunidades haviam passado por grandes transformações e ainda passam, né, com importantes consequências para a saúde das pessoas, né? A ideia da vulnerabilidade ou vulneração das crianças é algo muito importante ressaltado no enfoque ecossistêmico, e a exclusão de marginalizados, portadores de deficiência e população indígena é algo que chamava muita atenção e chama ainda como um desafio a ser superado pelos sistemas de saúde, né? E aí vem conceitos chaves nessa discussão dos conceitos de saúde e de doença. O que são desigualdades, né? Diferenças sistemáticas na saúde, da situação de saúde de grupos populacionais. São desiguais, grupos que têm mais ou menos melhor ou pior saúde. E iniquidades são as desigualdades de saúde que são evitáveis, e quando não são evitadas, são injustas e, portanto, desnecessárias. Então, é iníquo aquilo que nós temos como combater e não combatemos. Por exemplo, como a fome. O mundo tem excedente de alimentação e mesmo assim a fome é uma iniquidade. Por quê? Porque haveria como as pessoas se alimentarem adequadamente, mas a insegurança alimentar é muito mais presente do que nós deveríamos ter. E isso vai desembocar na ideia de determinantes sociais de saúde, que são as condições sociais responsáveis pela iniquidade, pelas doenças evitáveis, né? Esse é o modelo de Dahlgren-Whitehead, que é o mais interessante, ou é uma mudança no pensamento, porque mais do que pensar que saúde não é só ausência de doença, né, mas é o bem-estar, é o perfeito bem-estar físico, emocional e social, esse modelo vai operacionalizar, e aí, além dos fatores individuais, como idade, sexo, né, nós vamos ter uma outra camada determinando que é como a gente vive, o estilo de vida.
né? As redes, né, sociais e comunitárias que dão apoio para a pessoa e condições muito maiores que são socioeconômicas, culturais e ambientais. Então, num braço nós temos as condições do ambiente, qual água, saneamento, energia elétrica, assistência à saúde, habitação, segurança as pessoas detêm. E num outro sentido, de condição de vida e trabalho, né, a condição de vida e trabalho é central e envolve os dois braços, temos ainda mobilidade urbana, desemprego ou emprego, empregabilidade, ambiente de trabalho, educação e assistência social, né, a seguridade social como panorama. Todos esses elementos estão relacionados com cada doença, com cada manifestação de doença ou padrão de saúde das pessoas, né? Nós podemos pensar também uma outra forma de analisar a saúde e doença, que são níveis de organização de processo de doença. Obviamente, a doença se manifesta num nível molecular, num nível celular e em nível individual. Mas nós temos os indivíduos interrelacionados e essa doença individual está muitas vezes pautada ou acontece a partir de como o grupo social vai se estruturando nesses processos de produção da doença, né? A sociedade como um todo tem problemas de saúde, então do processo individual de produção, do processo social e coletivo de produção da doença, nós temos também os problemas de saúde como algo mais amplo, né? E aí, em nível global, cada vez mais essas doenças vão aparecendo, haja vista o SARS-CoV-19 provocando a pandemia de Covid-19 no ano de 2020. Né? Mas nós temos outros elementos e outras manifestações de doença, assim como padrões de saúde, também que são de caráter global. Eles vão do global ao nível molecular e celular. Né? Nós temos também uma nova compreensão, que é a mais interessante delas, que é a chamada determinação social do processo de saúde e doença, em que existem determinantes estruturais dessas inequidades, no sentido de estrutura social, muito focado na ideia de contexto socioeconômico e político, e de posição socioeconômica de cada pessoa dentro da sociedade, mas também valorizando quais as redes de relação que essas pessoas possuem através do capital social e da coesão social, e os determinantes que são considerados intermediários na saúde do indivíduo, que são desde o serviço de saúde até a questão dos fatores psicossociais e comportamentais, assim como biológicos. E isso vai promover o impacto na saúde tanto do indivíduo como da população. Né? Se nós formos pensar, existe um nível, né, níveis de atuação tanto da política pública e dos resultados na saúde das pessoas que dependem diretamente desses determinantes. Então, a política pública pode até instituir determinadas ações, mas os determinantes sociais de saúde, que são econômicos, ambientais, os cuidados e o estilo de vida da própria pessoa, vão determinar a partir daquilo que os estados interferem enquanto política pública nos resultados de morbidade, ou seja, adoecimento, e de mortalidade de determinadas populações. Né? Paulo Amarante vai dizer: se a doença é colocada entre parênteses, o olhar deixa de ser exclusivamente técnico, exclusivamente clínico. Então, é o doente, é a pessoa o objetivo do trabalho, e não a doença. Dessa forma, a ênfase não é mais colocada no processo da cura, mas no processo de intervenção da saúde e de reprodução social do paciente. Ou seja, para além da manifestação clínica, há um corpo e há o social produzindo esse corpo, a subjetividade produzindo esse corpo. Há elementos que não são simplesmente taxas ou exames bioquímicos que dizem o que é saúde e o que é doença, mas sim como há um componente subjetivo de como a pessoa está se sentindo, há também componentes sociais do que produziu essas condições de saúde e quais os efeitos na vida dessa pessoa. Espero sinceramente que esses conceitos sejam importantes para você pensar dentro do seu campo as afecções, as doenças, assim como o que pode levar as pessoas a continuarem saudáveis frente às desigualdades sociais e aos grandes interesses de grupo que nós temos em sociedade.